Claro, mas todo mundo quer. Quem quer ser abençoado aqui, dá uma glória a Deus. Então seja fiel a Ele. Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Jeremias 35. Deus me deu essa palavra ontem no altar ali, irmãos. A pastora pregando. E eu falei, Senhor da glória, eu nunca preguei nessa palavra. E Deus está querendo falar com a igreja hoje. Quem crê nisso? Deus já está falando. Jeremias 35. Quem achou, diga: eu quero morar no céu. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, nos seguintes termos: vai à família dos recabitas e conversa com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinas, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maceias, filho de Salum, o porteiro. Em seguida coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram: não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: nem vós, nem vossos filhos jamais bebereis vinho, não construireis casas, nem semeareis, não plantareis, nem possuireis vinhas, mas habitareis em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou, e jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida. Tampouco bebem vinho nossas esposas, filhos e filhas. Não construímos casas para a nossa moradia, nem mesmo possuímos vinhas, campos ou sementes, mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Vai para o 17, versículo 17. Não, perdão, versículo 18. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção. Repita comigo: palavra de bênção a toda a família dos recabitas, nos seguintes termos: eis que assim declara o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: porque obedecestes ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todas as suas orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante o seu serviço. Amém? Irmão, se nós fôssemos no contexto imediato desta palavra, no capítulo 34, a gente vai entender porque Deus está falando sobre obediência no capítulo de número 35. No capítulo de número 34, o Senhor havia pedido que fosse liberto todos os escravos. Todos os escravos e escravas hebreias. Ninguém mais ia poder escravizar um patriota judeu. E foi feito um pacto. Entenda que
durante esse período, o livro de Jeremias, do capítulo 2 ao capítulo 34, Jeremias ele vai estar profetizando acerca de acontecimentos futuros e sempre avisando o povo, para o povo voltar aos caminhos do Senhor, fazer as coisas certas, para que o quê? Para que não houvesse o que houve após o 34, vai começar, tudo aquilo que foi profetizado começa-se a concluir. E nesse contexto você vai perceber que Deus ele manda libertar os escravos, e eles vão fazer um pacto com ele, com o Senhor. E eles vão falar: olha, muito bem. Então eles acabam aceitando e vão libertar todos os escravos, as pessoas que, para pagarem dívidas. Isso lá em Deuteronômio capítulo 15 vai dizer sobre isso. Se alguém, por exemplo, contraísse uma dívida, vamos dizer nos dias de hoje, para você entender melhor, você contraísse uma dívida impagável, né? Você poderia, como escravo, servir por 6 anos, e após 6 anos, no 7º ano, você seria liberto, você teria a sua liberdade. E lá no capítulo 15 de Deuteronômio também vai ensinar que você, depois de 6 anos, alguém trabalhando com você, ainda que ele esteja como escravo pagando dívida, você não pode mandar ele de mão vazia embora. Um pouquinho mais para frente, no próprio capítulo 15, dá-se até a opção do escravo, dele falar assim: olha, na verdade eu quero continuar escravo. Então, se de própria vontade ele quiser continuar trabalhando naquela casa, naquela família, ele pode continuar trabalhando, mas desde que seja bem tratado, seja respeitado. Isso era a lei. E o povo de Israel, no decorrer do tempo, ele fazia a lei do jeito que ele queria, ele fazia mais ou menos. Aqui, quando chega aqui, Jerusalém está sitiada. Nabucodonosor e seu exército já tinha invadido várias cidades. E eu lendo, o meu entendimento foi esse, que talvez foi uma última ordem, uma última coisa que Deus falou, para quem sabe Deus mudar o cativeiro deles, ou terminar com esse cativeiro deles, que eles estavam cativos dentro da própria Jerusalém, que estava sitiada, que estava cercada. E a Bíblia vai dizer no capítulo, já no 35, no 34 e no 35, que durante algum tempo eles obedeceram ao Senhor e fizeram aquilo que o Senhor havia pedido. Mas no decorrer do tempo, ainda antes da invasão de Nabucodonosor, o que eles fazem? Eles voltam atrás. E eu li ontem esse texto, irmão, confesso que eu gosto de fazer uma mensagem, começo, meio, fim, tudo. Eu confesso que a minha cabeça foi muito agitada de ontem para hoje. Eu com falta de ar e ter que correr fazer isso, faz aquilo. Eu saí ontem para jantar com a pastora depois do culto. Eu tive que ir em casa para medir a pressão, porque eu estava com medo, mas a pressão estava boa. Eu falei: então vamos lá jantar. 12/8. Mas eu estou pregando aqui, e eu estou, irmão, estou meio esquisito, mas eu falei: Deus, você vai me curar nesse altar hoje. Aleluia. E aí, irmão, eu comecei a meditar nisso e lembrar de tanta gente, de tanta coisa, de tanta gente que eu conheço, de tanta gente que passou na caminhada comigo, que está na caminhada ainda, gente que já se foi, pessoas que um dia falaram: não, Senhor, eu vou cumprir, eu vou fazer, Senhor, eu estou com o Senhor até o fim. E aí eu lendo esse texto, irmão, eu vi que o povo de Israel está vendo que está, irmão, está sendo cercada. Jerusalém está cercada. Nabucodonosor está vindo. Jeremias e outros profetas por tanto tempo profetizando e falando, assim como hoje, quando a gente prega correção, quando a gente prega que o evangelho não pode ser de qualquer jeito, que o evangelho não pode ser de qualquer maneira. Porque esse povo sabia a Torá, de trás para frente, de frente para trás. Já tinha passado alguns profetas, tantos profetas. A casa está caindo. Jerusalém está prestes a ser invadida. E eles têm a coragem
de voltar atrás num voto que fizeram numa aliança com o Senhor. E o apóstolo sabe muito bem que quando fazia esse tipo de voto, se matava bezerro, se fazia um sacrifício, um holocausto, um pacto. Se fazia um pacto com o Senhor. E eles voltam atrás. Quantos vocês conhecem que já voltaram atrás? Quantos já entraram por essas portas e voltaram para trás? Desde que você aceitou Jesus, que você entendeu o chamado da cruz, entendeu que não é sobre nós, mas é sobre Ele. Quantas pessoas vocês não viram um dia aí sentada do teu lado, e hoje talvez está numa biqueira de droga, talvez está em frente à televisão, talvez não tenha mais coragem para vir para cá. Pessoas que um dia foram chamadas para estar na obra dele, levantaram a mão, falaram sim, receberam a carteirinha da igreja, e aí por qualquer coisa, qualquer motivo, desistiram, quebraram aliança com o Senhor. Ah, pastor, mas aqui é Velho Testamento. Aqui, pastor, aqui Jesus não tinha vindo ainda. Aqui, pastor, aqui era diferente. Ah, aqui, pastor, aqui Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário para mim. Aqui, pastor, nós não estava na graça, na super, na hiper graça. E da mesma forma que nesse tempo o povo de Israel sabia a Torá, sabia a Bíblia, eu vou trazer para os dias de hoje. Está cheio de gente que sabe de Gênesis, Apocalipse. Está cheio de gente que sabe os textos de cor. Está cheio de gente que prega 10, 20, 30 vezes melhor do que eu. Está cheio de gente que até prega a verdade, mas não consegue andar na verdade, não consegue andar nos caminhos, não consegue andar nos estatutos, não consegue andar naquilo que Jesus Cristo deixou para fazer. Por quê? Porque um dia fala que vai fazer, um dia consegue se apartar do mal, mas no outro dia está lá do ladinho. Um dia fala para Deus, faz um voto com Deus, Deus, eu vou fazer isso. No outro dia esquece, faz aquilo. Então é um texto muito contemporâneo, não muda muita coisa. Se você pegar, não muda muita coisa, porque Jesus, quando ele diz que o Senhor procura os tais, os verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade, eu não consigo entender que um adorador que adore o Senhor em espírito e em verdade seja desobediente. E a palavra de Deus para a tua vida e para esse culto de ceia, e para quem vai ouvir essa mensagem depois, é só uma. Me pergunta qual? Obediência. Só que palavra de obediência não dá ibope, palavra de obediência às vezes não dá curtida, palavra de obediência às vezes não vai agradar quem está na igreja. Não. Mas a palavra de obediência, a palavra de ensino, a palavra de obediência sincera que sai do altar, da boca de Deus para você nessa noite, é a palavra que quer te levar para o céu. Não é a palavra que vai te levar para um lugar que você vai ter o quê? Vai ter fogo, mas não o fogo que a gente tem aqui na igreja hoje, mas um fogo de enxofre para o inferno. Vai estar cheio lá de gente com curso de teologia, que aprendeu tudo, mas não viveu nada. Às vezes é melhor você saber um pouquinho de teologia e viver tudo na prática que você aprendeu, do que saber um monte de coisa e não viver nada. E nós acabamos de sair de um curso para obreiros, que foi teológico também, sim ou não?
Mas precisa, irmãos, precisa aprender para praticar só. Se você aprender e não praticar, significa que você não aprendeu. Nossa, não aprendeu. Aprender de verdade é quem coloca em prática. Pensa, presbítero Ivan, pensa. Você é contratado para ir para uma grande empresa, uma multinacional. Vem uma máquina muito moderna, nova, e tem que apertar botões, e você vai fazer um curso e vão te ensinar a apertar os botões certa, no momento certo, tem que ser tudo daquele jeitinho. Aí você faz o curso, começa a fazer certo. Quando viram as costas, deixa você sozinho, você fala, agora eu vou apertar do meu jeito. Eu que estou no comando. Quem está no comando da tua vida é você mesmo. Mas tem alguém que ainda é o caminho, tem alguém que ainda é verdade, tem alguém ainda que é a vida. Quer que a máquina funcione certo? Deixa ele dirigir a tua vida. Deixa ele dirigir a estrada, na estrada da tua vida. Sexta-feira foi pregado sobre o barco. Jesus estava no barco. E quando ele está no barco, meu irmão, ele vai dar o rumo certo. O problema é que a gente não entrega a direção do barco para ele. E no momento mais cedo ou mais tarde, a gente começa a querer fazer do nosso jeito. E é no momento que você começa a fazer do teu jeito, passa uma coisa: ah, isso não é nada. Ah, é só um videozinho, é só um golinho, é só uma olhadinha, é só uma fofoquinha, pastora. Só sabe, está sabendo? E aí é que começa. Aí é que começa. Porque eu quero acreditar de verdade que quando você se propõe a servir o Senhor em espírito e em verdade, que você põe no teu coração a vontade de servir, é para ser melhor. Não é para ficar igual era. E quando você fala com Ele, quando você ora, quando você se entrega a Ele na oração, eu muitas vezes falo: Senhor, me faz melhor. Não melhor do que ninguém, mas melhor do que eu fui, melhor do que eu estou. Eu preciso ser melhor, Senhor, porque o Senhor já fez tanto por mim, já me deu tanto, e eu erro tanto, Senhor. Me ajuda a errar menos, porque eu tenho um pacto com Deus. Eu tenho, quando eu levantei a mão e falei que ia servir Ele, é para servir Ele, é para adorar Ele, é para dar o melhor para Ele, é toda a honra para Ele, a glória para Ele, o louvor para Ele, tudo é dEle, para Ele são todas as coisas. Se a igreja está indo bem, a glória é dEle. Se chegaram as cadeiras, a glória é dEle. Se vamos amanhã limpar todas, higienizar a cadeira, fazer tudo, colocar o carpete no altar, a glória é dEle. As vidas que aceitam Jesus nesse lugar, as vidas que vão descer as águas agora do final do mês, começo do mês, a glória é dEle. O curso de batismo que vai ter amanhã à noite, segundo dia, a glória é dEle. Olha quanta coisa para glorificar o Senhor. Os enfermos que estão sendo curados, a glória também é dEle. A pastora Gisele aqui com a gente, a glória é dEle. Hoje chegaram em casa e falaram: você está muito engraçadinho. Eu falei: eu estou feliz. A minha sogra ligou brincando, a Kétia, as meninas chegam lá, eu brincando, com falta de ar, com tudo. Fui para o quarto, orei, falei: Senhor, um monte de projeto, um monte de coisa na cabeça ao mesmo tempo, sabe? Mas eu sei que tudo é para a glória dEle.
Irmãos, esse capítulo 35, eu não sei se você prestou atenção no texto, mas por conta do que o povo de Jerusalém, o povo hebreu, o povo escolhido, já fazia muito tempo com o Senhor, desde quando saiu do Egito, que era o quê? Desagradar o Senhor, não cumprir aquilo que falava que ia cumprir ao Senhor. Da mesma maneira que aqui está chegando um ponto final para eles, um epílogo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que o Senhor também está às portas e bate, que o fim está próximo. Aqui nós estamos beirando, no capítulo 35 de Jeremias, a invasão de Jerusalém. Foi pregado sobre Daniel semana passada. Daniel depois foi para onde? Foi para a Babilônia. Tudo isso podia ter sido evitado se o povo tivesse ouvido a voz do Senhor e obedecido a voz do Senhor. E é interessante a gente lembrar e salientar que a Bíblia, ela começa com obediência. Ela começa. Deus, quando faz o homem e vê que o homem precisa de uma companhia, faz os animais, logo na sequência ele faz a mulher. E Deus só dá uma ordem. Todas as vezes que eu tenho que mexer com esse começo de texto na Bíblia, de Gênesis 3, 2 e 3, a minha cabeça dá um nó, porque para e pensa, por que Deus deixa um jardim cheio de árvores, cheio de frutas, um Éden maravilhoso? Por que Deus deixa tudo aquilo e fala só uma árvore você não vai poder comer? Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Tem gente que acha que o pecado é porque eles ficaram juntos. Não, porque Deus preparou Eva já justamente para ficar com Adão. Deus não ia preparar Eva, pôr Eva na frente de Adão e falar, você não pode. Não é isso, irmão, é sobre outra coisa. É sobre obediência. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? É isso, não pode tudo. O Senhor não vai ligar para isso. Vai sim. Vai sim. Agora, o problema é que a gente como chama? Com a evolução das coisas, com a comunicação, a gente vê todo tipo de igreja. Então, se você entrar na internet hoje, irmãos, veja bem, eu estou aqui, depois isso aqui vai para o YouTube. Está chique. Irmãos, eu não tenho nada. Eu amo os homossexuais, as lésbicas. Não tenho problema nenhum com isso. Eu comecei bem no começo da igreja, eu congreguei um lugar que tinha um transexual. Eu nunca deixei de cumprimentar. Quando cumprimentava, se vier eu abraço, não tem problema, irmão. Não tenho. Assim como os moradores de rua, pessoa que está em situação de rua, não tem problema nenhum com nada disso. O problema é a gente achar que está tudo uma normalidade. Por quê? Pode abrir uma igreja e o casal ser 2 homens? Pode. Pode abrir uma igreja e os pastores ser 2 mulheres? Pode. Pode tudo. Mas só que não vai lá para o céu. Só que não tem salvação. E quem vai? E quem está lá? Não sei. Eu não sei se tiver um casal normal lá. Eu não sei. O que eu sei é que a Bíblia me fala que é para fazer. Então, irmão, na dúvida, vai na Bíblia. Não acho que tudo isso é normal. Não é normal. Não é normal.
Mas eu não vim para falar disso. Eu vim falar sobre obediência. E obediência a quem? A palavra de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Aí, olha o que acontece. Deus mais uma vez se decepciona com o povo dele. Deus mais uma vez se decepciona com o povo escolhido. Pensa, você faz um pacto com Deus. Não, Senhor, está tudo bem, então está certo. Eu não vou mais escravizar o meu povo, o seu povo, o povo hebreu. Não vou mais, Senhor. Eu vou libertar todos os cativos. Vamos fazer um pacto. Está tudo certo. Se fosse hoje, a gente ia dar a mão um para o outro. Aí passa um tempinho, vamos desfazer. Pega os escravos tudo de volta. Falou uma coisa para Deus e está fazendo outra. Aqui na São Rafael não tem, mas lá no meu bairro, na Vila Formosa, está assim, ó. De gente que fala uma coisa e depois faz outra. Deus que promete uma coisa para Deus e depois faz outra. Deus que começa o ano quando faz a campanha de 12 dias. Aleluia, esse ano nós nem fizemos, nós faz 7. Ele fala, esse ano eu vou ganhar vida para Jesus. Esse ano eu vou louvar. Esse ano eu vou pregar. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou. Aí quando chega no meio do ano, ele olha para trás e fala, não fez nada. Eles prometeram ao Senhor, fizeram um pacto que não ia mais escravizar e voltaram a escravizar. Aí sabe o que Deus faz? Deus chama Jeremias e fala a Jeremias, tem uns caras aí que a tribo dele é dos Recabitas. Vai lá nos Recabitas. Vai lá nos Recabitas e chama eles para vir para a casa do Senhor. E você vai pôr eles na mesa e você vai oferecer para eles vinho. Coloca os jarros de vinho e coloca os copos na mesa. Chame eles à mesa e fala para eles beber. Versículo 5, capítulo 35. Em seguida coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram: não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: nem vós, nem vossos filhos jamais bebereis vinho. Entenda que não foi Deus que mandou, foi um homem, um antepassado, alguém que tinha voz, liderança. Mandou também que não construísse casas, que não semeasse. Eles eram nômades, pessoas que vivem daquilo que já está plantado, não vai plantar. E eles obedecem até o fim. Passou-se gerações e o Senhor está dando eles como exemplo. O Senhor está dando eles como exemplo. Gente que não precisava nem obedecer, porque era só um antepassado. Mas gente obediente. É disso que o Evangelho está precisando. O Evangelho não está precisando mais de artista gospel. O Evangelho não está mais de pregador que fica exigindo dinheiro para pregar. O Evangelho não está precisando mais de mercenários. Já tem muito, chega, acabou. Está no momento dos pastores da igreja começarem a banir esse tipo de gente do nosso meio. Pessoas que exigem, pessoas que querem tirar tudo da noiva. Pessoas que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com a igreja. Quer pouco saber se a igreja vai ter dinheiro para pagar as contas ou não, mas quando vem, quer levar o que pode e o que não pode. Aleluia! Porque a palavra não me dá direito de fazer isso. E quem faz isso vai para quem vê depois desse vídeo, não tem problema.
Quer criticar, pode criticar, mas a palavra de Deus diz: de graça recebestes, de graça recebestes. Se eu fizer o contrário, eu estou sendo desobediente ao meu Deus, eu estou sendo desobediente à palavra de Deus. E como eu disse, o evangelho não está precisando mais de gente desobediente à palavra, mas Deus está procurando os obedientes. Eu vou fazer de tudo para ser o primeiro obediente aqui nesta noite. Cadê você que vai ser o segundo, o terceiro, o quarto? Pessoas obedientes à palavra dele. Pastor, mas às vezes eu erro. Ô irmão, quando você errar e se arrepender, você tem um advogado, você tem o fiel, você tem aquele que é fiel. Mas irmãos, a Bíblia nos ensina que é melhor ser obediente do que sacrificar, irmão. Porque cada vez que a gente é desobediente, a gente começa a sacrificar alguma coisa. Pode perceber, o retorno, a volta sempre é mais difícil. Por isso Jesus vira para aquela mulher e fala: vai e não peques mais. Ela era uma pecadora, todos querendo a morte dela, mas Jesus tem vida para aquela mulher, assim como Jesus tem vida para a gente. Ore mais, peça mais direção ao Senhor para os seus caminhos. Não tome decisões precipitadas sem orar, porque Deus tem propósito em tudo, irmãos. Às vezes algo que você acha que está indo para um lado, você está para o outro, é Deus às vezes que está te levando, porque Deus ele é poderoso, irmãos, para conduzir a nossa vida também. Mas a gente tem livre-arbítrio. A gente tem que ser sensível à voz de Deus para isso, para saber o momento certo, até de falar, até para falar. Quem sabia disso? Tem um ditado que diz, né? Do mundo, quem muito fala dá bom dia aos cavalos. Às vezes, em vez da gente falar mais, a gente podia orar mais. Hoje eu comecei a orar no quarto à tarde, comecei a orar. E aí eu parei de orar. Aí comecei a falar comigo: Deus, fala alguma coisa comigo. Quero ouvir a sua voz também. E meu coração ali batendo, esperando algo que Deus me falasse, que Deus me mostrasse. E não vai ser todas as vezes que você fizer isso que eu fiz que Deus vai falar, porque eu sirvo um Deus que Ele também trabalha no silêncio. E o silêncio de Deus às vezes nos dá alguma ansiedade, sim ou não? Mas Ele te chamou essa noite aqui para você obedecer. Deus dá o exemplo de alguém que nem pertencia ao povo escolhido. Os recabitas eram descendentes de Obade, cunhado de Moisés. Eram queneus, não eram adoradores de ídolos, mas foram com Israel para Canaã. Eles se estabeleceram ao sul de Judá, perto do deserto de Cádiz. Eram nômades. Eles foram para a casa do Senhor. Existiam como se fossem salas lá em volta, que os sacerdotes ficavam, então tinha mesa, e foram convidados para um banquete, para vinho, né? Para tomar vinho. Só que alguém lá atrás falou: não pode. Alguém lá atrás um dia falou: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Paulo diz isso. Sabe o que eu aprendo com tudo isso aqui, irmãos? Que não é de qualquer jeito, que não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu quero. Deus é um Deus de limites, e como eu disse, Ele dá ordens desde o início da criação. Aleluia. Repita comigo assim: não é bagunçado. Aleluia.
Porque Deus, em suas ordens e em seus mandamentos, Deus sempre tem os seus propósitos. Então eu tenho para te dizer nessa noite, ainda que você não queira, seja obediente a Deus. Eu tinha pegado aqui, escrevi um monte de coisa, não li nada. Dá uma raiva que eu vou assim. Sabe que é o mais impressionante? Mais 2 minutinhos só. É como eu estava dizendo, é que a Bíblia, ela diz uma coisa, mas as pessoas interpretam outra do modo que eles querem. E eu vou repetir mais uma vez para vocês. É na Bíblia. Tem dúvida? Pergunta. Não vai interpretação de quem você não conhece. Às vezes a pessoa está fazendo errado porque ela interpretou errado, ou quer interpretar errado. Hã? Repita comigo: obedecer é melhor que sacrificar. E quem fez isso? O único que obedeceu e foi crucificado foi Jesus. Jesus, ao contrário de nós, ele obedeceu para ser sacrificado por nós. Mateus 26:39, no Getsemane, na prensa de azeite. Getsemane quer dizer prensa de azeite. Na parte B do versículo 39, ele vai dizer assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Tinha vontade, tinha a ordem de Deus. Jesus obedeceu. E você tem obedecido? É noite de Santa Ceia. A palavra de hoje, Jeremias 35, é um contraste a tudo que o povo de Israel, o povo hebreu, fazia para Deus. Desobedecia. É um contraste. E Deus está dando um exemplo de pessoas que, com o passar do tempo, pessoas que com certeza passaram também dificuldades, se manteram fiel àquilo que foi estabelecido para ser feito. Como eu disse, o Evangelho necessita e precisa de pessoas obedientes. De pessoas obedientes. Quem vai obedecer, dá um glória. Oh, oh. Se você obedecer, você vai sofrer menos. Ah, se eu obedecer, não vou sofrer? Vai também. Mas uma coisa é você sofrer com a consciência limpa. Meu Deus. Outra coisa é você estar no sofrimento sabendo por que você está no sofrimento. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, em algum momento, perguntou para si mesmo e para Deus: por que isso? Mas Deus tem os seus propósitos. E eu tenho certeza e convicção. Aconteceu com a gente. Você pensa que no processo da pastora eu não me cobrei? Será que o que eu estou fazendo, Senhor, que está desagradando ao Senhor? Ou o que eu estou deixando de fazer? E eu precisei até o finalzinho para entender que Deus queria algo de mim. Mas Ele usou alguém para falar comigo. E eu fiz exatamente o que o Senhor usou aquela mulher no carro para mim fazer.
no segundo dia do monte, eu nunca vou me esquecer, Deus falou no meu coração: faz para a igreja. E nós fizemos uma campanha maravilhosa. Então seja obediente ao Senhor. É noite de ceia, é noite de você ser abençoado, porque o mesmo Deus que admirou a obediência dos recabitas, é o mesmo Deus hoje que vai ficar feliz com a tua obediência. Deus não tem negócio com gente desobediente. Não tem. Não adianta, não tem. Os recabitas, no capítulo 35, versículo 19, Deus manda uma bênção para eles. E Jeremias vai dizer assim: diz o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante ao seu serviço. Quem tem obediência vai ter bênção do Senhor. Os obedientes serão abençoados pelo Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Mais forte. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Ou tem alguém que quer aceitar Jesus como suficiente Salvador nessa noite? Alguém que quer voltar a obedecer? Tem alguém nessa noite? Não? Tem alguém que quer voltar a cear nessa noite? Que não ceava, que faz tempo que não ceia. Fala: não, eu quero voltar a cear. Eu quero. Tem alguém? Nossa, num mundo de gente desse não tem ninguém, meu Deus. Eita, Jesus! Eita, glória! Me ajuda, me ajuda. Você vai reconciliar? Está reconciliando com o Senhor aqui, ó. Dá uma abraço. Que é meu lindão isso aqui, ó. Meu chefe. É, Renato. Que é nosso chefe, mano. Olha lá. Botou. Eita, glória. Fala assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados. Minhas falhas. Minhas falhas. Me ajuda. Me ajuda A permanecer. Nos teus caminhos. Nos teus caminhos. E escreve. O meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui está teu filho, Senhor. Pai, nosso irmão Roberto, Senhor, que nesta noite de hoje, Pai, se reconcilia ao Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor ajude ele, Senhor. Que o Senhor ajude em todas as áreas, Senhor. Que ele continue sendo essa bênção, Senhor, que ele é. Que o teu nome venha a ser glorificado através da vida dele. Que o Senhor o ajude, Senhor, em todas as áreas, Senhor. E abençoa ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Trabalha também na saúde dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoe e dá vitória em nome de Jesus. Amém? Eita glória! Isso é bom demais, né, irmão? Isso é bom demais. Ele é muito amado e querido aqui, sim ou não? Ô, irmão, sim ou não? Eita glória! Deus é bom. Tem mais alguém, irmãos? Tem mais alguém que quer voltar a obedecer de verdade o Senhor? Eita glória, Jesus é bom. Glória a Deus.